Paz, irmãos, trazendo uma palavra ao coração com o tema de solo fértil, terra produtiva, uma meditação sobre esse tema que Deus fala tanto na sua palavra, faz tantas comparações. Deus traz a agricultura como exemplo, como parábolas, como comparações, para ensinar o homem a sua palavra. A palavra fala que nós somos um tipo de solo. Nós somos um solo fértil, eu e você. Nós somos uma terra produtiva. Uma semente que for lançada no seu solo, no meu solo, ela vai produzir, seja ela qual for. Se forem sementes boas ou ruins, elas vão dar frutos bons ou ruins. Com base em Lucas, no capítulo 8, diz lá a parábola do semeador, bem conhecida. Começa falando: reunindo uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Então é uma meditação sobre semeadura. As palavras de Deus são sementes que Ele planta na nossa mente e no nosso coração. E observando, meditando essas passagens, nós vemos ali que o texto começa dizendo: reunindo uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades. Aqui nós notamos que a primeira coisa que a palavra nos orienta a fazer é ir até Jesus. Note que uma grande multidão se reuniu de várias cidades e eles foram até Jesus. Somos nós, é eu e você, que temos que nos dirigir ao Senhor. Em oração, nós temos que buscar a orientação do Pai, a orientação da palavra. Nós temos que ir até Jesus. E quando nós vamos até o Senhor, com o exemplo dessas pessoas da cidade, elas foram até Jesus, o que Jesus faz quando Ele vê eu e você indo em oração atrás dele? Ele fala ali na palavra, Ele contou esta parábola. Jesus conta uma parábola. E o que é contar uma parábola? Jesus começa a falar com você. Jesus começa a liberar palavras. Jesus começa a liberar vida, porque a palavra dele é vida. Jesus começa a liberar sementes, plantar sementes na sua mente e no seu coração, porque as palavras dele são sementes para plantar no solo fértil, no terreno fértil, que é eu e você. Em João capítulo 6 diz: o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu tenho lhe falado são Espírito e vida. Cada palavra que o Senhor nos fala, que nós lemos, que nós temos contato com ela, são sementes. Ele fala: as palavras que eu tenho lhe falado são Espírito e vida. Quando nós recebemos essas sementes na nossa mente e no nosso coração, o nosso espírito é vivificado. E analisando o texto, ele começa a falar sobre tipos de solo. E ele fala do primeiro solo, que ele fala que é um solo que caiu à beira do caminho. A semente cai à beira do caminho. E ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Então a semente é a palavra de Deus. E as sementes que caem à beira do caminho, ele explica que são sementes que o inimigo vem, que o diabo vem, e tira a palavra dos nossos corações, para que não creiamos e não sejamos salvos. Então as palavras de Deus são atacadas pelo inimigo, a nossa mente é atacada pelo inimigo para que não creiamos na palavra. Outro tipo de solo, ele fala que caiu sobre pedras, e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. E Jesus explica que esse tipo de solo são as pedras que recebem a palavra com alegria, e quando a ouvem, só que não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação.
Eu e você recebemos a palavra com alegria quando ouvimos ela. E a gente crê durante algum tempo, mas durante a provação, durante um tempo determinado de provas, muitos desistem. É chamado de um solo pedregoso. E outro solo que ele fala que cai sobre espinhos. E crescem os espinhos e sufocam a palavra. E Jesus explica que esse tipo de solo espinhoso são aqueles que ouvem a palavra, mas eles são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. Então a palavra é sufocada pelos cuidados dessa vida. E daí Jesus fala do melhor solo, aquele solo que eu e você somos, que nós temos que cuidar para manter esse solo. Ele fala, outro ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, assim por um. E Jesus explica, mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Um coração bom e generoso, nós temos um coração bom quando o nosso coração está voltado para a palavra. Quando nós mantemos a nossa mente com os ensinamentos do Senhor, nosso coração se torna bom. E um coração bom, ele sempre é generoso. Nós agimos com generosidade em tudo aquilo que nós fazemos. Nós ouvimos a palavra, nós retemos ela no nosso coração. E quando retemos, começa a frutificar, a apresentar frutos. As nossas decisões e as nossas atitudes começam a ser mudadas, começam a ser diferentes, porque nós estamos apresentando frutos de acordo com a semente da palavra que foi plantada em nossos corações. Amém? Meditemos nessa palavra em nome de Jesus.